A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 5. Capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1. A pastora Nubia já adiantou o versículo-chave. Deus é bom. Capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: sede, pois, imitadores de Deus. Então, Efésios 5, a partir do versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convenhamos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que no fornicador, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas, vem a ira de Deus, somos filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aproveitando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Né? Então, todo ser humano, quando Deus criou o ser humano à sua imagem, Ele queria que nós vivêssemos eternamente, da forma que Ele criou, né? Mas o homem desobedeceu, não é? Nossos primeiros pais, o primeiro Adão, desobedeceu, ele e Eva. E todos nós que descendemos deles, pagamos o preço. E o preço é a morte, não é? Nós envelhecemos, ok? Nós enfrentamos dificuldades na vida e isso pode nos custar a vida. Então, nós temos um tempo reduzido aqui nessa terra, não que nossa parte material, ou seja, aquilo que nós não vemos, não a nossa parte imaterial, essa é eterna, ok? Nossa alma, nosso espírito, nossa parte material, ela é eterna. O que vai se acabar é nossa parte material, é nosso corpo. Mas Deus, quando nos fez, Ele fez para que nós fôssemos imortais. Mas com a desobediência do primeiro Adão, veio a morte por conta do pecado, como salário do pecado, assim como o apóstolo Paulo nos diz na carta aos Romanos. E aí nosso tempo ficou reduzido, sensivelmente reduzido. E nós, antes de conhecer a Cristo, nós gastávamos muito tempo naquilo que não era interessante. Nós gastávamos muito tempo
próprios desejos e nossas próprias vontades. Nós gastávamos tempo de forma inútil. Mas agora, estando em Cristo, nós temos um sentido para a nossa vida que faz com que nós aproveitemos todo o tempo que ainda nós temos nessa vida. É claro que nós teremos pela eternidade, amém? Porque Deus colocou esse desejo em nosso coração de desfrutarmos a eternidade. E nós que estamos em Cristo já temos essa possibilidade de desfrutar a eternidade. Mas o tempo que nós passamos aqui, nós temos que reunir, né? Nós não podemos desperdiçar, ok? Jesus resgatou esse tempo para nós, aproveitando as oportunidades que Deus está nos dando para aquilo que glorifica o nome dele, né? Como é que a gente sabe que uma determinada oportunidade é dada por Deus? Quando glorifica o nome dele. Eu estou lembrando agora de Davi, né? Davi foi ao campo de batalha levar mantimentos para os seus irmãos, foi isso mandado pelo seu pai, né? E quando ele chegou lá, ele viu, de um lado do vale estava Israel, do outro lado estavam os filisteus, né? E quando era na hora da batalha, viu o gigante Golias, né? Gigante Golias falando blasfêmia, blasfemando contra o nosso Deus. E Davi ouviu. E Davi também viu que os demais guerreiros ficavam com medo de enfrentar Golias. E Davi zangou. Disse: como é que pode? Vão deixar esse circunciso falar assim dos exércitos do Deus vivo? Mas antes disso, Davi ouviu uma conversa, né? Antes ou depois, né? Isso não é importante. Mas Davi ouviu uma conversa da seguinte forma: olha, o homem que vencer Golias, porque essa era a proposta dos filisteus, que um homem lutasse contra outro homem, um israelita lutasse contra Golias, não é? Quem perdesse seria subjugado pelo outro, ok? Aí Davi ouviu alguém dizer: olha, aquele que vencer Golias, o rei vai dar isenção de impostos à sua família e vai dar sua filha em casamento a este. Olha a oportunidade. A oportunidade. E a oportunidade para glorificar o nome do Senhor, porque ao vencer Golias, né, Davi estava exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Então as oportunidades que glorificam o nome do Senhor são dessa forma. E são essas oportunidades que nós devemos aproveitar. Por exemplo, em relação a nós, no Novo Testamento, na Nova Aliança, é evangelizar o mundo, né? É através dos nossos atos glorificar a Deus, mostrando que de fato a quem nós estamos servindo, de quem nós somos. Então, remia o tempo, aproveitando o tempo, porque Deus, Ele esquadrinhou a vida de cada um de nós. Em que sentido? As nossas vidas têm um tempo determinado para cada coisa, para cada ato, para cada atitude nossa, para cada necessidade nossa, tem um tempo que Deus estipulou. Ok? Então, nós não devemos mais nos portar e agir como antes. Nós devemos viver em novidade de vida. Nós devemos viver aproveitando as oportunidades que o Senhor está nos dando para a glória do seu nome. Não devemos mais ter aquelas atitudes que agora nós sabemos que tanto desagradavam a Deus. Então não podemos mais tê-las, ok? Nós temos que prestar atenção, né? Como Paulo disse, Paulo mostrou como nós éramos e agora como nós estamos, né? A nossa posição em Cristo é uma posição de valor em valor, de glória em glória. É sempre buscando enaltecer o nome do Senhor. Esse tempo aqui é o Kairos, o tempo das oportunidades de Deus. Deus, Ele não está sujeito nem ao tempo nem ao espaço. Deus é Espírito, ok? E Ele é também o Todo-Poderoso, tá certo? Ele é o soberano, Ele faz tudo conforme as suas maravilhosas providências e propósitos, ok? Então Ele não está sujeito ao tempo. Mas nós, que ainda estamos aqui, nós estamos sujeitos ao tempo.
Então devemos aproveitar o tempo para a glória do nome dele e nos dar oportunidades para isso, ok? Vamos para Eclesiastes. Vamos lá vamos ver qual é o ponto de vista do homem, né, dos seres humanos, em relação ao tempo, aqueles que reconhecem a soberania de Deus e sua onisciência, né? Porque Deus, ele tudo sabe, né? Deus, ele conhece não somente o nosso passado, mas ele conhece o nosso futuro, né? Eclesiastes, livro do pregador, né? O livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, onde fala do tempo, né? Esse é o esquadrinhamento do tempo, é como se fosse um mosaico de tempos, né? Nossa vida é assim. Cada etapa da nossa vida corresponde a um tempo que Deus determinou. O problema do ser humano é que quando ele atropela essa ordem estabelecida, não pelo ser humano, mas pelo próprio Deus, né? Nossos corpos são assim. Nós nascemos, nós crescemos, nós nos desenvolvemos, né? Cada fase da nossa vida corresponde, né? Cada fase da nossa vida corresponde a um estágio do nosso desenvolvimento como seres humanos, ok? É por isso que não é compreensível que uma criança de 12, 13, 14 anos engravide. Porque com isso ela vai sofrer bastante. Ela atropelou uma fase importante da sua vida, ainda em formação, né? Ela já estava gerando um novo ser no seu ventre, que não era o momento ainda, entende? Esse é um exemplo que nós podemos tirar desse mosaico de tempos que o Senhor preparou para cada ser humano, né? Esse livro foi escrito, assim se tem pela tradição, por Salomão, um homem que Deus deu uma sabedoria, né, inigualável, incomparável, né? A sabedoria que Deus deu a Salomão foi para entender os rumos da vida, da nossa vida, do dia a dia, da nossa vida diária, ok? O livro de Eclesiastes está nesse patamar de nós, através dele, observarmos a visão do ser humano em relação ao que Deus criou, a criação de Deus, né? Então ele começa dizendo, tudo tem o seu tempo determinado. Amém. Então tem seu período, seu prazo estabelecido. Mas estabelecido por quem? Pelo próprio Deus. O escritor, nem por um momento ele duvida disso. Porque apesar de Salomão ter errado bastante, ele se entregou à adoração a outros deuses, aquela questão toda. Apesar dele ter errado bastante, parece-nos que agora veio a ele a lucidez. Ele aqui já era um idoso, né? Já era uma pessoa mais de idade, mais madura, né? Depois de ter passado por tudo aquilo. É assim que a gente entende esse livro de Eclesiastes, não o livro do pregador. Então tudo tem o seu tempo determinado. E ele, o escritor, ele entende que tudo está no controle de Deus. Ele conhece a Deus. Salomão conhecia Deus, okay? Mesmo que ele tenha se desviado, mas ele conhecia Deus através dos seus ancestrais, por exemplo, através do seu próprio pai. Como Deus foi bom para o seu pai e como Deus foi bom para ele mesmo, para Salomão. Então ele sabe o domínio e o poder de Deus sobre tudo aquilo que foi criado por ele próprio. É pelo próprio Deus, ok? Então tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nunca nos esqueçamos disso. E Deus, o tempo de Deus para cada um de nós é conforme a determinação dele. Então nunca devemos entender que nós estamos atrasados ou nós estamos adiantados. Se nós estamos no centro da vontade de Deus, o tempo está chegando conforme a determinação de Deus, basta nos esperar. Ok? Há tempo de nascer e tempo de morrer. Então agora o escritor, ele cria um contraste necessário para nos dizer, olha, não importa a circunstância,
está no controle de tudo. Seja nos fatos favoráveis, seja nos fatos desfavoráveis. Deus está no controle de tudo. Deus está ajeitando tudo. Tudo corre conforme o planejamento daquele que é perfeito. Jesus veio na plenitude dos tempos. Deus preparou toda a história do ser humano para a vida do seu filho. Deus está preparando toda a história do ser humano para o retorno do seu filho. Soberania de Deus. Tudo e todos estão debaixo dessa soberania. Tudo corre, mesmo que nós não entendamos, mesmo que as circunstâncias digam o contrário, tudo está correndo conforme o planejamento daquele que estipulou tudo através da sua perfeição. Né? Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, né? Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, está vendo? Deus está no controle. Não importa a circunstância. Se os fatos ali naquele momento são bons ou são ruins, né, do ponto de vista do ser humano. Porque para Deus, que é soberano, né, não que ele seja indiferente, mas ele sabe que tudo está se transcorrendo conforme o desejo dele. Nós devemos entender que ele é perfeito. Então os desejos de Deus para cada momento das nossas vidas são os melhores para nós. Agora, o ser humano, ele pode sim ser arredio. Né? Eu não estou isentando o ser humano de suas responsabilidades, das suas escolhas. Porque o que é que Deus diz? Por exemplo, através de Moisés. Olha, diante de vocês, eu coloco a vida e a morte. E ele diz o quê? Escolha a vida. Então escolha me obedecer. Antes nós andávamos pelo mundo, né, sem essa destinação adequada, apropriada, que é obedecer a Deus. Né? Mas pela sua misericórdia, ele nos trouxe para o seu convívio, para a sua presença. Então vamos prestar atenção no que ele nos diz, o que ele nos diz a respeito daquilo que nós desejamos. Ok? Coloquemos diante dele, sim, façamos planos, projetos. Mas o que nos interessa é a vontade dele, são os propósitos dele, os desígnios, as determinações dele, porque ele é perfeito, ele sabe como trabalhar. Então ele fala de vários contrastes, né? E ele termina tempo de amar, no versículo 8, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Aí o escritor pergunta: que vantagem tem um trabalhador naquilo que trabalha? Temos visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles afligir. Todo o nosso sofrimento é por conta do pecado. Okay? Todo o sofrimento do ser humano é por conta do pecado. Não que nós propriamente cometemos, mas que o primeiro Adão cometeu. E como nós descendemos dele, todos nós sofremos as consequências do erro dele. Ok? Então, essa aflição que vem a nós, não foi Deus que colocou, porque Ele desejou nos fazer sofrer como um ato de vingança. Não. Consequência dos nossos erros, do pecado original de Adão e dos nossos próprios pecados. Mas devemos entender que Deus está no controle de tudo. Então, Ele nos perdoa quando nós pecamos, sim, mas Ele não nos isenta das decorrências do pecado. Aí é onde está a nossa responsabilidade. Diante de nós está sempre a vida e a morte, fazer a vontade de Deus ou rejeitá-la. E ele diz: escolha fazer minha vontade, escolha a vida. Tudo fez formoso em seu tempo, pela sua perfeição. Então, nós devemos gozar de cada tempo que o Senhor nos dá. Tem um erro
gravíssimo que principalmente o homem comete, o indivíduo do sexo masculino, né? Chega uma idade que vocês, mulheres, não acompanham, por exemplo, a virilidade do homem, né? É normal. A gente observa isso, não é isso? A gente observa que há, de fato, em relação a vocês, um certo declínio maior do que em relação aos homens. A menopausa, aquela coisa toda, as questões hormonais, a ciência mostra isso. Aí uns, inadvertidamente, sem perceber isso, né, vai e quer trocar de mulher. Quer pegar uma mulher mais jovem, né, para evitar aqueles problemas que a ciência nos mostra que acomete mesmo a mulher com o passar do tempo, né? Então, aí o que é que eles fazem? Eles se separam. Mas aí onde está a questão? Não é para separar, pelo contrário, é para seguir juntos, enfrentando as dificuldades juntos. Eu não estou dizendo que os homens não têm dificuldade, têm dificuldade, né? Mas a da mulher é mais clara a dificuldade, né? Como eu disse, a ciência mostra isso. Vocês, mulheres, de fato, Deus fez vocês mais frágeis do que nós. Falando do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista físico, biológico, ok? Porque, por mais que a mulher tenha se desenvolva, tenha habilidades, né? Querem até brigar como se fossem homens, brigar com homens como se fossem homens, né? Aquela questão toda, né? Mas elas têm a fragilidade, que é inerente. Por quê? Porque Deus determinou que assim fosse, para nós, homens, cuidarmos de vocês, mulheres, entende? Foi Deus que estipulou isso, tá certo? É tanto que Deus falou para Adão sobre o trabalho, né? Que ele iria se afligir bastante, né? Que a responsabilidade de sustentar uma família é do homem. A gente vê hoje em dia uma certa inversão desses valores, mas no princípio não era assim. Okay? O homem, com o passar do tempo, foi se relaxando, foi ficando relaxado, né? Foi ficando negligente, conforme as funções que Deus determinou para eles. Mas no início era assim, e o que Deus espera é que seja assim, porque o que Deus determina, todos os planos de Deus são planos eternos. É claro que por conta do pecado, esse mundo está perecendo, por conta do pecado. Mas Deus já preparou um novo, até no plano de Deus, como é sempre para a eternidade, é visando a eternidade. E Ele colocou em nosso coração esse desejo. Então, bom é nós adequarmos cada fase da nossa vida ao nosso estágio de cronologia. Então é o homem e a mulher juntos, brilhando, superando as dificuldades. Amém? Tudo fez formoso, não é? Em seu tempo. Aí tem uma expressão aqui: também pôs o mundo no coração, está vendo? O que significa pôr o mundo no coração? Significa o desejo pela eternidade. Todo ser humano, ele deseja viver eternamente antes. Não vemos isso? Todo ser humano deseja encontrar a fonte da juventude, né? A fonte da juventude é Jesus. Não para esse corpo, mas para os propósitos eternos de Deus, que vão além dessa vida. Porque esse corpo veio do pó e ao pó retornará. Nisso não tem diferença entre nós e os animais. Ele diz isso aqui. Ele diz isso aqui, ó. Quer ver? Versículo 18, do capítulo 3 de Eclesiastes. Disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Lembrando, o escritor aqui está colocando seu ponto de vista humano. Ok? Nós sabemos que não é bem assim.
Mas para eles, nessa época, é encoberto o que Deus havia planejado quando prometeu o Messias a Israel, ok? Nós sabemos que o reino do Senhor Jesus não é desse mundo. O reino do Senhor Jesus nos leva para a eternidade. Nessa época aqui, ele não tinha essa consciência, esse entendimento, ok? Ele tinha as promessas, mas eles não entendiam plenamente o que significavam as promessas, ok? Então, por isso que ele compara nós, seres humanos, com os animais. E assim como morre um, morre outro. Do pó nós viemos, para o pó retornaremos. Então, assim como morre o cachorro, morre o gato, o passarinho, nós também morremos. Então, o sentido da vida não está aqui. Porque no final das contas, não faz sentido. Porque Deus nos criou à sua imagem. Mas a morte nos trata como iguais aos animais. Então, onde é que está a diferença? Nós hoje já entendemos. Nossa diferença está em conhecer a Cristo. Os seus planos para nossas vidas. Renascermos no Espírito para herdarmos a vida eterna. Ok? Então, aí onde está a diferença. Agora vamos voltar. Então, Deus colocou, versículo 11, capítulo 3. Deus colocou em nosso coração o mundo todo. Quer dizer, o desejo pela eternidade. Ok? Sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. O que nós conhecemos, nós por nós mesmos? Nada, quase nada. Deus não tem nem princípio de dias, nem fim de dias. Como é que nós poderíamos conhecer o princípio? Imagina o fim. Nós temos uma ideia. A palavra de Deus não nos dá exatamente como serão as coisas, como se sucederão as coisas, mas ela nos dá ideias de como as coisas, e nós temos pela fé de como as coisas fidarão. Como nós temos que o nosso Deus é perfeito, as coisas fidarão da melhor forma, e aí vai ser para o nosso benefício, porque sabemos que Deus é bom. Como nós sabemos a bondade de Deus, a sua benignidade e a sua bondade, nós sabemos que o que Deus preparou para nós é infinitamente melhor do que tudo aquilo que nós imaginemos que seja. Deus é bom. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. Então, gozem a vida, aproveitem a vida. Só que nós, na nova aliança, nós aproveitamos a vida, ok? Não como qualquer outro ser humano. Nós aproveitamos a vida tendo a esperança em Cristo, tendo a compreensão da perfeição de Cristo, de que o que Ele quer para nós, por isso devemos fazer a sua vontade, é o melhor para as nossas vidas. Então, como o apóstolo Paulo disse, olha, nós estamos remindo o tempo, nós estamos aproveitando a oportunidade para a glória de Deus. E remir o tempo pressupõe que você conhece a palavra de Deus, que você medita nela, que o Espírito Santo de Deus tem lhe orientado, tem lhe revelado a palavra de Deus, para que você caminhe da melhor forma, para que você aproveite o máximo cada momento da sua vida. A partir de então significa a partir do momento que conheceu a Cristo, o Espírito de Deus vem habitar em você. Nós não olhamos mais o mundo como outrora, nós olhamos o mundo agora através do olhar perfeito, maravilhoso de Jesus Cristo. Como é que a gente olha? Através do olhar de Cristo, praticando a sua palavra, vivendo as determinações dele para as nossas vidas. Porque o que ele deseja para nós, nós sejamos felizes, plenamente felizes. Então aquilo que o mundo deseja, nós sabemos esse sistema corrupto aí, nós sabemos que aquilo ali leva à morte. E a pior das mortes, né? A condenação eterna. Que o mundo está caminhando. O mundo está caminhando para onde? O mundo que eu digo, esse sistema pecaminoso aí. Está caminhando para onde? Para a condenação eterna. Para o lago de fogo e enxofre. Qual é a função da igreja? Resgatar o máximo que a igreja puder, segundo a determinação de Deus, segundo a eleição de Deus.
Porque o que Deus quer é que todos sejam salvos, mas nós estamos vendo que nem todos serão. Então, o que cabe a nós fazermos? Vivermos a vida dia a dia, na presença de Deus, fazendo a sua vontade. Porque o que Ele deseja para nós é o melhor para nós. Então, não desejemos coisas maravilhosas demais, que nós não podemos administrar. Desejemos aquilo que o Senhor tem nos dado, dia após dia, porque aquilo ali é o que nós podemos administrar. Não vai haver desperdício, né? E nós não vamos voltar mais a sermos arrogantes e soberbos. E nós desejamos aquela porção, porque nós sabemos que aquela porção é exatamente o que a gente precisa. Então o salmista diz, né? Não desejei coisas maravilhosas demais para mim. Mas o salmista se habituou a receber diariamente o que efetivamente ele precisava para viver bem. Porque o que é viver bem para nós? É viver na presença de Deus. Amém. É viver conforme as suas determinações, a sua vontade, não é? Amém. Porque nós, muitas vezes, não estamos satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado, porque a gente fica olhando para o lado. Nós olhamos para o vizinho, passamos na rua, olhamos para alguém, né? E geralmente esse alguém, a maioria das vezes, é um iníquo, é um ímpio. É muitas vezes a pessoa que tem o que tem porque defraudou outras pessoas, né? Ou então é uma pessoa arrogante, presunçosa, né? Então, para nós não errarmos, nós devemos olhar para o autor e consumador das nossas vidas, que é o Senhor Jesus. Devemos perguntar a Ele o que é que Ele deseja de nós dia a dia, né? A nossa oração é essa. O que nós devemos fazer, façamos. Mas antes disso, entreguemos o que nós vamos fazer, mesmo sabendo o que nós sabemos fazer, porque Deus já nos capacitou, entreguemos a Jesus. Primeiro, para evitarmos transtornos, né? Tudo que nós vamos fazer, mesmo que a gente saiba fazer aquilo que nós devemos fazer, nós entregamos a Ele para que não haja transtornos, né? Para que não haja fatalidades, né? Para que não haja um imprevisto, né? Pessoas todo dia faz aquele mesmo trajeto, mas mesmo naquele trajeto pode haver algum imprevisto, algo desagradável. Então, antes de ir por aquele trajeto, nós entregamos nosso caminho à nossa frente, os caminhos cheios de impedimentos, né? Nos mostrando. Por isso que não devemos nunca, se nós nos atrasamos em algum compromisso, né? Nós planejamos algo e nos atrasamos em relação àquele compromisso, e nenhum mal veio a nós, Deus está na jogada. Mesmo que ocorra algum imprevisto, Deus também está na jogada. Porque se nós entregamos a Ele, antes de fazermos, de trilharmos aquele caminho, Ele está conosco, trilhando aquele caminho. Ok? Então, inevitavelmente, nós vamos chegar no bom lugar. Mesmo que demore um pouco mais. É isso que nós cristãos devemos entender, né? Nosso ritmo de vida, nós não podemos comparar com as demais pessoas. Nós não podemos ser preguiçosos. Também não podemos ser ligeirinhos demais, né? Nós temos que andar com sabedoria. Sabedoria que vem do alto. A sabedoria, né? Inteligência espiritual. Remindo o tempo, né? Observando as oportunidades. Fazendo como para o Senhor tudo que nós precisamos fazer por serem nossas responsabilidades. É assim que nós devemos viver. Ok? E Deus, de uma forma geral, Ele deixa a humanidade, né, em salto alto, assim, em suspense, para que a humanidade não tema. E para nós também temermos a Ele, né? Imaginemos que nós soubéssemos quando Jesus voltará. Já pensou? Exatamente o dia, a hora.
O que é que isso ia ocasionar em nosso ritmo de vida? Como nós não sabemos, nós vivemos cada dia da forma correta, esperando Jesus a cada dia, nos colocando na posição, né? Colocando a nossa esperança nele, não em nós mesmos, né? Nem por um momento ajeitando o caminho, tropeçando aqui, levantando ali, tropeçando aqui, levantando ali, né? Não, uma vida constante de fé, perseverando, né? Para que nós não precisamos, nós não gastemos todo o crédito que Jesus tem nos dado. Todo o crédito que Ele tem nos dado. Estão entendendo, meus irmãos e meus irmãos? A ideia? A ideia é assim. Então, como nós dependemos de Cristo pela fé, a gente vive plenamente cada dia na presença dEle. Como se aquele dia fosse o último que nós passaríamos aqui.